Olá, você que nos acompanha nos nossos estudos bíblicos. Terminamos os nossos estudos bíblicos acerca da oração do Pai Nosso e agora nós estaremos dando início a outros estudos bíblicos referente às 7 cartas, às 7 igrejas do Apocalipse. Ok? Dois fatores que contribuem muito para que as pessoas deixem de ler, de estudar o livro de Apocalipse é que, em primeiro lugar, muitos têm a ideia de que se trata de um livro selado, de coisas encobertas, perigoso. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela os seus planos e os seus propósitos para a igreja. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ideia de que é um livro que fala de catástrofe, de tragédia, de caos, é o significado que Apocalipse tem hoje. A palavra Apocalipse se tornou um sinônimo de tragédia. Mas Apocalipse não fala de caos, não fala de tragédia. Fala da pessoa e do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Para a maioria das pessoas hoje em dia, o livro de Apocalipse praticamente não existe, elas não leem, por N motivos. Isso é triste, porque desde os primeiros tempos da igreja se buscava neste livro forças, coragem para os tempos de perseguição. De todos os livros que nós temos na Bíblia, Apocalipse é o que tem a visão maior sobre a história e o controle de Deus nessa história. As coisas podem ficar difíceis, mas Deus sabe o que está fazendo e está nos guiando para a Nova Jerusalém, para a Cidade Santa, para a eternidade, o céu. E onde Ele vai enxugar então de nós toda lágrima e dor não vai existir e nós vamos habitar lá para sempre. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será o triunfo, a vitória do mal, mas sim a grande vitória do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Apocalipse realmente é um livro diferente. Ele trata de uma carta profética, anunciando aquilo que vai acontecer no final da história da humanidade. E ela foi enviada para as comunidades cristãs, as igrejas cristãs da Ásia Menor, no final do primeiro século, lá por volta de 90. Depois, então, isso faz muito tempo. Essa carta ela tinha como propósito encorajar as igrejas cristãs em todos os tempos, especialmente aquelas que estavam sofrendo perseguição. A maior dificuldade que eu vejo para interpretar, para entender o livro de Apocalipse, é justamente por causa da diversidade de símbolos e de figuras de linguagem que nós encontramos ali na carta. A maneira que o pessoal tinha de falar, de se expressar naquela época. Por exemplo, Apocalipse 12, 1 e 2 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Que isso quer dizer, gente? Que loucura! Para nós é um pouco complicado nós entender todas essas coisas aí, a lua debaixo dos pés e tal. Mas naquela época era um tanto mais fácil. Né? As pessoas, para quem João escreveu, entenderam perfeitamente. Seria a mesma coisa que hoje o neto, né, chegar pro seu avô e dizer assim: ô vô, vou te dar uma mão na internet para você conseguir ver os vídeos ali da igreja, beleza, avô? Então faz assim, ó, pega o teu telefone aí, vô, entra lá no app do YouTube, ADD Luterana Arroio, se inscreve no canal, dá o link, aciona o sininho e você vai receber todas as notificações. E ainda você pode compartilhar no Insta, no WhatsApp e no Face. Beleza? É possível que ele não tenha entendido muita coisa. Por que não? Porque a maneira
com que os jovens se comunicam. É a mesma coisa que acontece com o Apocalipse. É a maneira com que João se comunicou com as outras pessoas. É uma maneira que eles entendiam. Mas hoje é um pouco complicado por causa da linguagem, certo? Ok, então vamos ao primeiro texto do nosso estudo bíblico a respeito do Apocalipse. Primeiro texto, Apocalipse 1, 9 a 20. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado por uma fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol e na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui. Então, primeiro texto aí da Apocalipse. Apocalipse, como disse antes, quer dizer revelação. E justamente porque o que se encontra escrito aqui nessa carta foi revelado a João, como dizem os primeiros versículos aqui desta carta. Os versículos que a gente leu, eles são apenas a apresentação do remetente dessa carta, quem escreveu a carta. O versículo 16 que a gente leu aí, tinha na mão direita 7 estrelas, que são os anjos das igrejas. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Então, ele teria na sua mão os seres celestiais ou lideranças espirituais responsáveis pelas igrejas. Então, a gente pode ou traduzir como entender como os anjos, seres celestiais, anjos mesmos, ou as lideranças espirituais das igrejas. Então, isso ele tinha na sua mão. O Senhor, então, pede que João escreva sobre 2 certezas. A primeira coisa é de que aquilo que será escrito vai acontecer. Serão acontecimentos ameaçadores e perigosos para a igreja. E a segunda é que durante estes acontecimentos ameaçadores e perigosos, o Senhor vitorioso e glorioso estará com a sua igreja. Os 7 candeeiros. 7 candeeiros são as igrejas. E ele tem em sua mão os anjos, ou seja, os seres celestiais, as lideranças das igrejas. E as 7 estrelas. O número 7, que a gente vê bastante aqui nesse texto, ele representa a totalidade. Quando ele quer representar, tipo, as 7 igrejas, ele está falando de todas as igrejas cristãs. Está se referindo a todas. Então, 7 é o número da totalidade. João vê a igreja em 2 figuras. 7 estrelas, 7 candeeiros, luminárias. Tanto a estrela como os candeeiros, eles devem refletir luz.
A igreja é a luz do mundo e ela tem como propósito, como tarefa, brilhar aqui nesse mundo. Se uma lâmpada aí da tua casa, ela deixar de brilhar, deixar de dar luz, significa que ela está estragada, que não está mais fazendo o papel que ela deve fazer. Portanto, se as estrelas e os candeeiros brilham, elas permanecem na mão de Cristo, na presença de Cristo. O mundo, ele vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Jesus senão no meio da igreja, aqui na terra. Como diz o versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Você, eu, precisamos da igreja. Precisamos nos congregar. O que é a igreja? É a luz do mundo. Por isso, ela é comparada como a candeeiros, como a estrelas, luzeiros de Deus aqui neste mundo. Cristo, ele não está apenas entre as igrejas, entre os candeeiros, versículo 13, mas tem elas em sua própria mão. Essas duas figuras são um símbolo para representar o caráter celestial e sobrenatural da igreja através dos seus membros e através dos seus líderes. Quando João, então, ele vira, para ele ver quem está falando com ele, ele se depara com Cristo, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas ele está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou, mas ele venceu a morte e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Quem tem chaves tem autoridades. Agora a morte não pode mais causar choro, porque Cristo está com as chaves nas mãos, podendo abrir os túmulos e levar os mortos para a vida eterna. Quando João ele viu quem era que estava falando com ele, João ele caiu como morto. Ele não morreu, só caiu, se prostrou diante de Deus. É impossível ver a glória do Senhor sem se prostrar. Quando Jesus ele voltar com poder e glória, todo joelho se dobrará. Não é que eu vou dobrar os joelhos, não. O joelho vai dobrar e pronto, ele vai dobrar. Queira você ou não, ele vai dobrar. Não tem como permanecer o mesmo diante da glória de Deus. Porém, ele colocou a mão, Jesus não colocou a mão sobre João e disse, não temas. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos muitas vezes, dizendo para eles, não temas. Agora ele diz para João, não temas. A revelação da graça de Jesus põe o apóstolo João de pé, novamente, para cumprir com seu propósito. Dessa maneira, nós não precisamos ter medo, temer a vida, porque Jesus é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Não precisamos ter medo da morte, porque Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou e venceu a morte. Não precisamos ter medo da eternidade, porque Jesus tem as chaves da morte, do inferno e da Nova Jerusalém. Espero vocês no nosso próximo encontro.